Bom, duas partidas completam nesta noite a primeira rodada do Brasileirão. Palmeiras enfrenta o campeão carioca Botafogo às 8 horas lá no Engenhão. As informações do Verdão você vai ver daqui a pouquinho. No mesmo horário, São Paulo recebe o Paraná Clube no Morumbi. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no estádio Cícero Pompeu de Toledo, acompanhando a expectativa para a estreia do tricolor. Boa noite, Silvestre. Oi, Michele, boa noite para todo mundo. Às 8 horas, o Campeonato Brasileiro de 2018 começa para São Paulo Futebol Clube, que quase foi para a Série B no ano passado, e para o Paraná Clube, que retorna à elite do futebol brasileiro após mais ou menos uma década perambulando pela segunda divisão. O técnico do Paraná Clube, o Rogério Micali, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, traz uma escalação misteriosa para esse jogo, fechou os treinamentos, e o Diego Aguirre, técnico do São Paulo, faz da mesma forma, mas por outro motivo. É que o São Paulo está priorizando nesse momento o jogo de quinta-feira que vem aqui mesmo no Morumbi, pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Na partida de ida, 2-1 por Furacão na Arena da Baixada, o São Paulo precisa de uma vitória, por exemplo, por 2-0 para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será quinta-feira aqui no Morumbi. Hoje à noite, portanto, uma equipe teoricamente mista, poucos ingressos vendidos, aproximadamente 6 mil, ou seja, desfalques na arquibancada e também no gramado. O Diego Souza com amidalite, bem pior do que a minha, está afastado nesse momento, ele já não vinha sendo aproveitado. O São Paulo vai ter alguns jogadores poupados nesse jogo, o Arboleda, o Lisieiro, o Petros e o Trellis, jogadores que ficam, portanto, à disposição para o jogo de quinta-feira. Além do Diego Souza com amidalite, o Reinaldo, lateral esquerdo do tricolor, se machucou na partida anterior, lesão muscular, também é desfalque para hoje à noite. Daqui a pouquinho os times passam por esse corredor, eu vou tentar chamar vocês para a gente ouvir um pouquinho a respeito da chegada de São Paulo, do Paraná Clube, e lembrando ainda sobre o Everton, atacante do Flamengo. O São Paulo está com a negociação muito bem encaminhada, já negociando os detalhes finais, tanto com o jogador quanto com os empresários. Resta, portanto, basicamente, o São Paulo depositar o valor da multa rescisória para o Flamengo para anunciar o Everton como seu novo atacante. É isso aí, até já. Ô, querido, faz gargarejo com água morna, limão e sal, viu? Que tá com dodói, tá com garganta, né, rouquinho. Querem falar do jogo? Acontece. Sim, o São Paulo pega o Paraná na condição de favorito, pode começar bem o Campeonato Brasileiro, e é uma chance que o São Paulo tem também de driblar as desconfianças. Por mais que o Chico aponte o São Paulo como favorito, que os astros apontem o São Paulo como candidato ao título, eu não coloco o São Paulo entre os favoritos, não. Foi os astros? Foi o São Paulo mesmo? Não foi o Grêmio? Deu São Paulo, Eu não acho nada do São Paulo. Mesa redonda. Não acho nada do São Paulo. Eu também não acho. Porque o São Paulo, não é que nem a favor nem contra. Não dá pra saber, começou tudo de novo. Até agora só teve mata-mata. São Paulo sempre começa. Os jogos das finais do Campeonato Paulista foram horrorosos. Então você não pode levar em consideração. Não teve jogo. Então ele poderia ter passado pelo Corinthians, mas é claro que não passaria, porque o Corinthians sempre acaba ganhando. O Corinthians está parecendo na Alemanha, né? Uhum. A Alemanha, o Lineker que falava, futebol é um jogo de 11 para cada lado, que tem uma bola no meio e a Alemanha sempre ganha. Parece o Corinthians atualmente. E o São Paulo perdeu, mas jogou de igual para igual, mas foi um horror. Foi ruim contra feio contra feio, um negócio horrível. O que teve de bom foi disposição. Quando você acabou, começa... né? Foi bom foi quando acabou. Quando final foi o melhor momento do jogo. Quando você começa a elogiar demais a disposição, nossa, o time já mostra mais disposição. Então, não dá para saber nada do São Paulo, nada. Ele jogou lá contra o Rosário, não jogou bem, foi um jogo razoável apenas. Enfim, nada, não dá para saber. Vamos esperar para ver. Eu não conheço bem o time do Paraná Clube, então vamos esperar. O São Paulo é ponto de interrogação total. Olha, tem uma matéria especial lá no site gazetesportiva.com falando justamente sobre esses quase 10 anos sem título do São Paulo. Especial do nosso repórter José Vitor Ligeiro. E uma das coisas que estão dentro da matéria são os técnicos que passaram desde 2008. Foram 16 técnicos, gente. Por isso que não vai a lugar nenhum, né? Uma média de 2 técnicos por ano, a cada 6 meses. Só para você comparar, o Corinthians nesse mesmo 16 período. 16 técnicos. Ganhou o que ganhou. Desde 2008, o Corinthians ganhou. Tem que fazer a conta rápida. Acho que foram 16 títulos. 16 títulos. Acho que foram. Pois é, veja só. Teve o Mano, teve o Tite,
teve o Carille, que foram uns trabalhos, né? O Tite duas vezes, mas é a mesma linha. Exatamente. Aí você teve o Adilson, que passou um pouquinho o professor Cris e um pouquinho o Oswaldo. 6 treinadores. Não, mas somando esses outros 3, não dá nada. Pois é. Olha, a gente volta a falar agora com o repórter Alexandre Silvestre. Tem novidades por aí, Silvestre? O São Paulo está chegando, o Diego Aguirre acabou de passar por aqui, a delegação de São Paulo vai desembarcar ali no fundo. Eu repito que o São Paulo está em fase final de negociação com o Everton, atacante do Flamengo. Ali o presidente Leco chegando, se é que o Almeida consegue mostrar pra gente, no fundo ali junto com a delegação. Tá bem lá longe, senhorzinho carequinha de cabelo branco, negocia ainda não com o Flamengo, mas com o jogador, praticamente tudo certo, com o staff do jogador também. Eu vou tentar aqui na raça colher um depoimento do presidente do São Paulo, acho pouco provável ele querer falar nesse momento. São Paulo que vem com o time misto para a partida de hoje contra o Paraná Clube, na estreia dos tricolores no Campeonato Brasileiro de 2018. Raí, o executivo de futebol também por aqui. Ô Raí, como é que tá a história do Everton, cara? Já fechou? Não vai querer falar, lógico, né? A gente faz uma gracinha aqui, mas ele não vai falar. Presidente Leco, teremos Everton quando? E o presidente Leco só se limita a dizer boa noite, mas pelo sorriso do assessor de imprensa é capaz de, nas próximas horas, o Everton ser jogador do São Paulo. Portanto, o tricolor desembarcando por aqui. Vamos aproveitar a oportunidade para ver a escalação do São Paulo. Provável, nós temos a arte da escalação do São Paulo, enquanto os jogadores passam por aqui. Artezinha da escalação provável do São Paulo para o jogo desta noite, por favor, na tela. O São Paulo entrará em campo provavelmente com Sidão no gol, Éder Militão ou Regis na lateral direita, Rodrigo Caio e Bruno Alves no miolo de zaga e Júnior Tavares ou Edmar na lateral esquerda. No meio, 2 volantes, Jusilei e Hudson, com Cueva mais à frente na armação. E 3 atacantes, Marcos Guilherme ou Lucas Fernandes, Valdívia e Nenê. O técnico é Diego Aguirre. Paraná Clube chegando nesse exato momento junto com a delegação do São Paulo, o goleiro Jean aqui abraçando o companheiro, e vamos tentar agora uma palavrinha do Valdívia. Valdívia, você que é sempre amigo, parceiro, uma palavrinha, por gentileza, vai, cara. Como é que tá o ânimo para essa estreia no Campeonato Brasileiro, imaginando um 2018 bem melhor do que 2017 para o São Paulo? O ânimo tá muito bom, né? Um grande jogo hoje, é o começo, o importante é começar bem. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e todo ponto aí conseguidos é muito bom. Cansou de descansar? Rapaz, é ruim demais ficar de fora, né? Dá vontade de querer jogar, mas não pode, né? Mas estamos aí de volta, graças a Deus, e esperando fazer um bom jogo. Muito obrigado ao Valdívia, que deverá ser titular hoje. Ele que se recuperou de um problema muscular, que o tirou dos jogos do São Paulo nas últimas rodadas. Está de volta, deve ser reforço, assim como o Cueva, que perdeu a posição de titular depois da chegada do Aguirre, com a ida do Cueva para a seleção do Peru. Cueva, Valdívia e Nenê devem compor o ataque do São Paulo junto com o Marcos Guilherme. E é isso, meus amigos. Vou subir para a cabine para mostrar depois, amanhã no Gazeta Esportiva, tudo que aconteceu aqui para São Paulo e Paraná Clube, Campeonato Brasileiro, direto do Morumbi. Valeu, Silvestre. Bom, vamos ver a escalação do Paraná e depois os meninos aqui comentam o jogo, tá bom? O Paraná deve ter Richard no gol, Alemão na lateral direita, Kleber Reis e Rayhan no miolo de zaga e Mansur na lateral esquerda. Meio campo com Leandro Vilela, Wesley Dias e Carlos Eduardo e 3 atacantes, Caio Henrique, Luan Viana e Silvinho. O técnico é Rogério Micali. Rogério Micali, né, no Paraná. Só uma consideração, alguém pode estar estranhando, né? Mas como assim time misto contra o Paraná? É que o São Paulo tem uma pedreira na quinta-feira. Quinta-feira encara o Atlético Paranaense, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Opa! Perdeu o jogo lá por 2-1 e precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir. E o Atlético Paranaense é duro de ser batido. Nossa! Não por acaso, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, estreou goleando a Chapecoense. 5-1. E não foi gol, tudo jogada trabalhada. Então, por isso a preocupação do Aguirre de não desgastar tanto para poder ter fôlego para encarar o Atlético na próxima quinta.
A enquete do GazettaEsportiva.com de hoje é justamente sobre as estreias de São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente quer saber o seguinte: qual clube inicia a competição mais pressionado? O São Paulo ou o Palmeiras? Participe votando no site GazettaEsportiva.com. São Paulo ou Palmeiras? Assim, pressão É o Palmeiras. Tem. Não, então, mas não é pressão, não é aquela claro coisa que toda. é. Mas acho que se a gente for comparar um com o outro, o Palmeiras entra um pouquinho mais pressionado. Não é nem o Palmeiras, talvez já o Roger, porque a gente já falou tanto de influência externa, rompimento com federação, mas existe uma ala já cornetando demais o trabalho do Roger no Palmeiras. Existe, isso não significa que vai gerar risco de demissão, mas que existe, existe. Existe sim um certo descontentamento dos descontentes de sempre. Sempre. E aí, Flávio? Eu já acho que é o São Paulo, porque o Palmeiras ganhou há 2 anos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não ganha nada faz tempo. Faz. O São Paulo tem sido um mero participante, brigando para não cair, e o tamanho do São Paulo é muito maior do que isso, né? Então cobra-se, na minha cabeça, o São Paulo está esperando um ano digno de São Paulo, que não tenha Não acontecido. pode ser igual ao ano passado? Passado, retrasado, outro, faz tempo, né? O São Paulo ganhou um título nos últimos... Meio título contra o time da Argentina. Nos últimos 10 anos. Se fechar esse ano vão ser 10, até agora foram 9. Um título em 9 anos. Meio título, lembra que só teve meio jogo? Brincadeira.